Imagina que você é o Rei Demônio, o mais fodástico de todos. E quando um herói te derrota, você pretende voltar no seu mesmo corpo. Porém, é diferente, você acaba indo para um corpo do seu inimigo. E esse é a sinopse de hoje, onde Heppenhard, o maior arquimago Rei Demônio, se tornou o Rei dos Punhos, o herói Tesson. E sem mais delongas, passa a vinheta, pegue seu café e seu chá e vamos nessa. Diante de um pleno caos, no reino de Antares, na capital de Heppenheim, um dragão ao fundo ruge em força, enquanto os soldados ao fundo também olham aquela destruição enorme e avassaladora que eles viam. Um dos comandantes diz que o exército deles, de milhões de homens, está sendo atacado por monstros invocados pelos inimigos. Enquanto o soldado ao lado dá o relatório: 200 mil homens já morreram, 300 mil ficaram feridos com as magias de efeito em área. O comandante contrapõe, dizendo que, apesar de todas as perdas que eles tiveram, esse será o fim da Era dos Demônios, que ousaram atacar e destruir o reino. E por isso ele será atacado e morto por heróis de verdade. O soldado replica, dizendo que foi na verdade tudo graças à sabedoria infinita da vossa majestade Carsas. Então, dentro do centro do palácio demoníaco de Kayak... Não, esse Kayak não, esse Kayak. Então, dentro da sala, os heróis dizem: seus feitos de maldade acabam aqui. Diz o herói Alex von Highline, que continua dizendo que volte para as sombras de onde veio. E junto dele estavam mais 4 heróis. E à frente havia o que eles consideravam como o Rei Demônio de Antares, Heppenhard Wald Antares. Então o Santo da Espada, Cyrus, chamando o Imperador de Rei Demônio, diz que vai matar ele e limpar a mancha sombria da história desse reino. O Imperador diz que aquele era um lugar normal, onde o sol nascia e a lua descia, assim como todos os outros reinos. Mas Tesson diz que o Império das Trevas do Lorde Demônio é o responsável pelo surgimento de monstros, e ele faz um raciocínio rápido, dizendo que se ele sumir, os outros monstros sumirão também. O Imperador, chamado de Rei Demônio, pensa que a culpa é daqueles demônios por agirem desse jeito. E que, na verdade, tudo que ele fez foi ensinar algumas táticas humanas para eles. E qual seria o problema de ter construído um império com demônios, se no fim das contas eles também se portavam como humanos? Então ele pergunta em voz alta: os 4 celestiais foram derrotados? Então o espadachim responde que sim, aquele orc sujo não foi páreo para sua espada. O imperador fica bravo, dizendo: como assim? O orc Tashid foi morto? Então aparece uma explicação, que por mais que os orcs pareçam selvagens, são uma raça pacífica que vive da caça e coleta. E pensar que eles seriam tratados como monstros, mesmo se eles tivessem lutado para proteger os fracos. É claro, tem uma parte de verdade, né? Eles não gostam muito de tomar banho. O Rei dos Punhos diz que, os 4 celestiais, e diz que aquele monstro feioso, o Troll, também já pagou pelos pecados. Nos pensamentos do Imperador, ele diz que até o Guru Atilka já voltou para os braços da Mãe Terra. Os Trolls são realmente uma raça feia. Mas, por outro lado, eles buscam elevar seus espíritos e não a beleza. A Santa Ellen diz que também o anão, que estava adorando o deus demônio, também já foi de comes e bebes. E aparentemente o nome do anão era Maquelin. E o imperador lamenta sua perda. E ele se pergunta: quando é que o deus dos anões, Alpoth, se tornou deus das sombras? Isso é fruto da arrogância deles de tratarem todos os outros deuses, fora as 12 divindades, como só deuses malignos. Então, o Mago da Luz, Jade Arclight,
também já tinha feito a parte dele, derrotado um dos celestiais, um elfo demoníaco, ou um elfo corrompido, que também já foi mandado de arrasta. Aí o imperador ficou puto, dizendo que eles mataram até a Círis, e que eles só podem estar querendo morrer. Mexer com mulher dos outros não é brincadeira, tá? E os heróis dizem que finalmente o Rei Demônio está mostrando sua verdadeira face. O Rei dos Punhos complementa que o Elfo das Trevas são como criaturas corrompidas, transformados pelas trevas, e que não podem poupar eles. O Imperador começa a coringar, dizendo que o Elfo das Trevas, de onde eles tiraram essa história? Eles só ficaram com pele escura porque os humanos destruíram a floresta deles e também foram forçados a viver sobre o sol escaldante. Assim, os heróis, dane-se, né? Que eles não escutaram nada. Eles disseram que ele vai acabar com ele e vingará todos aqueles que foram mortos. O Imperador, puto, diz: ah, é? E quem vai vingar os amigos dele? O herói de braceletes dourados diz que ele, Reppenhard, é uma aberração, dizendo logo em seguida que sem o seu poder maligno, aquelas criaturas nunca teriam sido corrompidas e poderiam viver suas vidas normalmente. O Imperador notou, aparentemente, que não adianta mais conversar a essa altura do campeonato. Eles veem como raças malignas aqueles que ousaram se livrar das amarras da escravidão, e eles são os verdadeiros vilões que devem ser mortos. E sendo assim, o Rei Demônio diz que ele se tornará finalmente o Rei Demônio que eles tanto desejaram. Em fúria, ele invoca todo o seu poder. E esse é o Arquimago Reppenhard. Um Arquimago, assim, só um pouquinho fora da média. Ele então explica que os humanos enxergam as outras raças não como portadoras da mesma inteligência, mas sim como inferior, como os elfos, que são servos bonitos e com grandes expectativas de vida, ou anões, que são bons escavadores e habilidosos com as mãos. Bem, os orcs, eles só são fortes, e os trolls servem como ingredientes para criar poções de cura. E os escravos foram privados do seu orgulho. E quando ele descobriu a cultura perdida deles, ele ficou muito chocado. E foi por isso que ele se esforçou para conhecê-los, aprender sobre suas culturas e se aprofundar nelas. E por isso ele foi capaz de fundir a magia elemental dos elfos com a feitiçaria dos trolls. Pela primeira vez, a magia de 10º círculo foi usada. E desde os tempos passados até os dias atuais, os valores e costumes mudaram, mas ele não pôde ficar parado e ele começou a salvar aqueles que tinham sido escravizados. Porém, contudo, entretanto, quanto mais o território dele aumentava, mais difícil era se esconder dos olhos humanos. Então, eles começaram a ser atacados por cavaleiros humanos portando espadas e lanças. Foi assim que surgiu o Reino de Antares, uma nação qualquer, formada por várias raças diferentes, que não discriminava nem humanos nem monstros, acreditando que todas as raças eram inteligentes e pudessem viver em paz. E claro, eles nunca ergueram uma espada contra os humanos. Só que o fim dessa história, bem, esse foi o resultado. E mesmo dizendo que aquele era um bom lugar para se viver, os gritos foram tomados como magia das trevas do Rei Demônio. O exército deles era composto por ogros, goblins, que deve ter parecido assustador aos olhos humanos, mas matar os amados companheiros por causa disso era inaceitável. E como o rei, ele tem o dever de proteger essa nação. E reforça dizendo que se existe uma lei que permite eles entrarem ali, ele acabará com essa lei e criará uma nova. Enquanto o heróizinho grita de dor. Então, o imperador diz, ele tem o título de herói, mas nunca masterizou absolutamente nada. E que no fim das contas, a versatilidade foi o que fez ele perder. E em seus pensamentos ele diz que só nas histórias que os heróis sobrevivem. Mas no fim, no mundo real, quem vence é o mais forte. E claro, o único que ficou de pé foi aquele que elevou sua resistência e força ao máximo. O Rei dos Punhos, Tesson.
Ele conseguiu derrotar todos os heróis, menos o Tesson, porque ele é diferente. Então, em uma grande velocidade, ele vai em direção ao Rei Demônio, que erra por pouco. E nos pensamentos do Lorde Demônio, ele diz que ele sim é a definição de alguém que se especializou em uma coisa só. E por isso, não será nada fácil derrotá-lo. A batalha continua e uma explosão dentro do castelo ocorre. Enquanto o Arquimago se esquiva indo para uma das pontas da torre, ele logo se depara com Tesson, o Rei dos Punhos. Ele tenta preparar uma magia e o Rei dos Punhos clama que eles vão vencer essa luta, batendo bem na cabeça do nosso Arquimago. O Arquimago, tentando se fingir de durão, diz que isso não é nada. Agora sou eu e você, meu gostoso! Só que a cabeça dele só está um pouquinho esbagaçada. Assim, só um pouquinho. E na sua cabeça, se é que tem ainda, ele diz: droga, vários dos meus ossos foram quebrados. Se ele continuar assim, ele vai morrer. Ele diz que ele só precisa derrotar o Rei dos Punhos, mas parece ser impossível. O Rei dos Punhos reforça, dizendo: precisa se preocupar não, consagrado. Eu vou te mandar para um lugar bem melhor daqui a pouco. É mesmo, é? É sim. Toma! Enquanto o Imperador admite sua derrota, dizendo que ele perdeu. E com uma cara séria, o Deus dos Punhos, ou o Rei dos Punhos, diz que todos os estados voltarão depois disso ao seu estado normal. Então o Arquimago se recusa a perder, se render assim. Ele se pergunta: a estado normal? Ele está dizendo que eles têm que voltar a ser escravos? Ele não pode desistir, ele não vai se render. Revelando um artefato do olho espaço-tempo. E que nem mesmo ele, um Arquimago de 10º nível, conseguiu decifrar. Então o Rei dos Punhos pergunta a ele o que ele estava fazendo, que logo em seguida é respondido: um feitiço de regressão do espaço-tempo. É um feitiço que manda alguém para o passado. Ele não sabe se vai funcionar, mas essa magia é a única chance que ele tem. Então o Rei dos Punhos vai em direção ao Arquimago. E o Arquimago, dizendo que não pode morrer daquele jeito, vai começando a conjurar aquela magia. Um clarão vai encobrindo eles dois. Os céus se abrem e os dois são envoltos em uma esfera branca. E então, em uma paisagem totalmente calma, em uma casa de madeira, se pergunta: esse barulho, esse calor, esse conforto, ele está vivo? Então realmente, aquele feitiço que ele não conseguiu nem decifrar, realmente deu certo. Mesmo sendo um gênio, ele não pensou que aquilo fosse mesmo funcionar tão perfeitamente. Mas peraí. Onde ele tá? Ele sente que ele voltou no tempo, mas ele não lembra de ter estado ali antes. Enquanto ele se pergunta quantos anos ele regrediu no tempo. Então ele vai levantando da cama. E ele diz que qualquer homem choraria para ter um corpo como o que ele tem agora. Mas ele se pergunta através do espelho quem é ele. Ele vai se perguntando qual é desses calombos o fato desse corpo já estar musculoso. E, claro, ele não curte muito corpo musculoso. Até porque o mago só precisa ser bom em magia. Para que ele usaria um combo extra de músculo? Bem, resumindo, o Prota era mulherengo. E por isso ele pergunta de onde veio essa cara de idiota, onde o rostinho lindo e apaixonante dele foi parar. Até porque o corpo dele tá parecendo uma estátua. Ele se pergunta o que aconteceu, o feitiço de regressão do espaço-tempo falhou? Ele vai dando uma analisada nas sobrancelhas, nos olhos profundos, essa boca boba. Então finalmente ele cai na real, era o Rei dos Punhos, o chamado Tesson. E como resposta, alguém chama pelo seu nome, enquanto um cara enorme diz que o sol tá lá no céu. Então por que infernos ele não tá lá fora ainda? Tá maluco, olha o tamanho desse cara, esse cara é uma parede. Que demais! E é exatamente isso que o Prota pensa, quem é ele? Eu tenho medo do comedor de... Dizendo que olhando assim pra ele,
parece que eles nunca se viram. E é claro, o Prota realmente nunca viu e disse isso. Onde é que eu tô? Então o professor, ele vai dizendo: Tesson, você já usou essa desculpa 2 vezes, não vai colar de novo. E parece que alguém se deu muito mal. Pegando pela cabeça do Tesson, dizendo que agora eles vão treinar. Então o Imperador, dado como Tesson agora, pensa que, dada a conversa que eles acabaram de ter, esse cara deve ser o professor do Tesson. Em outras palavras, o artista marcial mais forte que já existiu no continente. E o nome dele era o Rei Marcial Genhard Kron Protase. E o título dele era só o antigo Rei Marcial Gerard Kron Protase. E o Prota continua suplicando, dizendo que ele não tá ouvindo ele não. Então o professor diz que ele tá falando demais hoje. Cobrindo a boca dele, ele diz: cala a boca um pouquinho só, você tá falando demais hoje. E é por isso que ele vai lembrar ele dos velhos tempos. E olhando fixamente, ele grita de medo. E grita mais ainda depois de tomar a paulada. Chorando em dor. Mas que porra é essa, véi? Bem, o professor não tem muita dó e dá umas pauladas no Prota. Então, mentalizando a sua esposa, a elfa negra da sua vida passada, ele se pergunta: ele vai morrer assim agora? Por outro lado, o professor dele pensa que as mãos dele estavam mais macias que o normal. Mas é claro, o clã marcial, a Academia Inquebrável, não costuma pegar leve. Até porque o treinamento deles é simples, idiota, mas extremo. É comum que as pessoas estejam perdendo memória. Até porque ele também perdeu a memória algumas vezes no passado. Uma ótima notícia pro nosso Prota, não é mesmo? E o professor ainda fala: bem, não é nada demais, vai ser fácil resolver isso. Stop it. Get some help. Dizendo que ele vai se sentir muito melhor depois da surra. E o professor diz em voz alta, gritando, que humanos usam armas porque são fracos. Eles têm corpos fracos e é por isso que eles usam armaduras. E é claro, o Prota pensa: peraí, como assim? Você acha que os humanos são tão estúpidos por usar ferramentas? E com uma cara de puto, o professor disse que isso é só uma desculpa. Uma atitude vergonhosa de alguém que não consegue ultrapassar seus limites. E o professor dele continua gritando: humanos são como aço, quanto mais bate, mais forte ele fica. E o Prota se pergunta: como assim, seu animal? E o professor retoma, dizendo que ele é o estudante escolhido. Acredite nele e ele passará dos limites físicos, se tornando aço. O professor diz o seguinte na sua cabeça: Tesson, nem todos podem ficar mais fortes treinando. E assim como o ferro, só alguns podem se tornar um aço de alta qualidade. E é por isso que o professor está ali, para ajudar o Tesson a evoluir. Enquanto enche o Tesson de porrada, pense no mar, engole tudo, se torne o mar dentro de você e manifeste-o. O Prota pensa no seu oceano de lágrimas, o que ele poderia ter sido. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. E depois da aula de socos, eles terminam por ali. Pra apanhar e ficar calado. E a expectativa do Prota é que ele fosse de Vasco. E ele nunca agradeceu tanto por ter músculos. Então depois da noite cair, é claro, ele foi tomar um banho. E dentro dessa banheira tinha folhas de grael e pétalas. E o Prota se pergunta: isso é uma poção de cura? Considerando que em média uma poção de cura custa 10 moedas de prata, e pensar que ele tá numa banheira cheia delas. Bem, ele até ouviu que a rainha toma um banho de leite para manter a sua pele macia. Ele gosta. Mas nem se compara com isso. E ele se pergunta: qual é desse banho medicinal? O professor se pergunta do que ele tá falando. Ele precisa esfriar o aço depois de bater tanto. Então ele começa finalmente a juntar algumas peças do quebra-cabeça. Ele treinou seu endoesqueleto, quase morreu, e agora ele pode se recuperar rapidamente usando poções de cura. Desse jeito ele pode se recuperar antes que o corpo dele realmente adoeça e se torne mais forte.
Parece que esse método de treinar não era tão estúpido assim, afinal. Até porque ele já lutou com o Tesson corpo a corpo. E tem certeza que o Tesson repetiu esse treinamento várias vezes, de novo e de novo. Então é verdade, ele voltou no tempo. Mas então o que aconteceu com o eu dele agora? Então ele criou duas hipóteses. A primeira é que o Heppenhard do futuro está nesse corpo, enquanto coexiste com o Heppenhard mais jovem. Na segunda hipótese, no corpo real do jovem Heppenhard está a alma do Rei dos Punhos. Então, depois daquele banhozinho de princesa, era a hora dele comer. Só que o prato era maior que o Prota. E para digerir tudo, eles correram só uma pequena colina. Depois de subir essa colina, eles fizeram alguns exercícios. E o professor pergunta: ele está cansado? E o Prota responde: de forma alguma. E numa árvore ele fez mais alguns exercícios como abdominais com pequeno peso. Então na cama ele se pergunta: quanto tempo esse inferno vai durar? E por outro lado, outra pergunta surge em sua cabeça: se ele virou o seu pior inimigo, o quanto isso pode influenciar no futuro? E de acordo com ele, a singularidade de cada alma é uma regra imutável da criação do mundo. E se não tiver sorte, sua alma pode deixar de existir. E bem, de acordo com as memórias dele, o jovem Heppenhard não entrará na ativa como mago daqui 10 anos. Até porque ele deve estar estudando muito todos os dias, lendo o livro da Torre Mágica de Delfia. Então seria impossível esbarrar com ele. Agora, se o Tesson entrou no corpo dele, então ele virá atrás do corpo original dele. E a força dele vem de treinar na Academia Inquebrável. Em outras palavras, o cara não poderia fazer absolutamente nada com o corpo dele, até porque ele era um frangote. Então, considerando alguns fatores, ele precisa de um mestre ou de muito treino, mas é muito difícil ele conseguir isso sozinho. Mas considerando o lugar onde o Tesson agora tá, ele pode achar um jeito. E de qualquer maneira, ele tem que achar um jeito de cair fora desse manicômio. E não importa o que aconteça, ele vai fugir essa noite. E ao tentar fugir, ele se depara com o professor dele. Oi, meu chapa. Se perguntando quando é que esse monstruoso chegou ali. O professor disse que até que ele ficou um bom tempo quieto, 1 ou 2 meses, e agora ele tá fugindo de novo. Com essa é a 9ª vez. Logo logo eles chegarão nas dezenas. E o Prota tenta dizer que ele realmente não é o Tesson, ele é Heppenhard, um mago. E o professor diz mais uma vez essa desculpa, dizendo que a última vez ele disse que ele veio de outro mundo e também conheceu dragões e deuses. E o professor tenta lembrar das outras desculpas que o Tesson fez. Claro, o Prota não gosta nem um pouco dessa reação. E ao mesmo tempo, o professor pega a cabeça dele, dizendo que dessa vez ficou mais convincente. Mas aquele momento era de dormir. E o Prota, bem, ele falhou, mas ele disse que com certeza ele não falhará amanhã. E vai com certeza fugir dessa prisão. Então na próxima tentativa que ele tenta se esgueirar durante as moitas, o professor aparece. Oi, lindo. Ah, Zé da Manga! Olha, eu também fazia isso quando eu era mais jovem. Então ele tenta fugir pelas águas. Só que o professor encontra ele de novo. E o professor dizendo, falta só um pouquinho e será recompensado. E o Prota fica desolado, ele desistiu de pensar que ele pode fugir desse cara. E pensar que ele foi chamado de Rei Demônio por nunca desistir. E o professor explica o porquê. A Academia Inquebrável tem 130 anos de métodos de prevenção de fuga. E por isso não há um único discípulo na história da escola que não fingiu estar doente ou tentou escapar. E o Prota pensa que esse cara é um psicopata. E a melhor forma de sair dessa prisão é simplesmente conseguir uma permissão oficial dele. Então, para isso, ele passou longos 2 anos da vida dele. Então, o professor parabeniza ele por conseguir a aura. E ele fica feliz que ele ouviu que Cyrus, o proclamado santo da espada, só despertou a sua aura só depois de 20 e tantos anos. E pensar que ele, um mago, despertou antes dos 20. E o professor pergunta pra ele por que ele tá tão surpreso. Com o treino da Academia Inquebrável, uma coisa dessas seria óbvia.
Só que eles vão mudar agora, eles vão pro próximo passo. Então o Prota pergunta, o que eles farão agora? Em sua mente rezando que seja cair fora dessa montanha. Só que o professor diz, não, o próximo passo será lutar comigo. E o Prota, com sua aura ativada, diz, fudeu. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E assim, mais 3 anos se passam. Então, na região de Vasily, na região sul, perto das montanhas Lashid, terreno profundamente difícil, em frente a uma cachoeira, lá está o Prota, carregando um poder imenso, indo em direção a uma pedra. Ele finalmente dá seu ataque, Chifre da Calamidade, estraçalhando toda a parede. E o Prota se pergunta se a terceira superposição é o limite dele. Então ele explica pra gente o que é a base desse ataque. Um golpe desferido depois de canalizar toda a sua força em um único ponto do corpo. E já que essa visão de concentrar sua aura parece um chifre, ele ganhou o nome de Chifre da Calamidade, dizendo que ele precisa elevar isso de algum jeito para a quarta superposição, olhando na sua frente um buraco. Então ele explica, né, que o último estágio do Chifre da Calamidade é a 9ª superposição, um soco que tem 9 ondulações e aparentemente pode matar até deuses. Mas o limite do Tesson que ele conhece eram até 7 superposições, e até o mestre Gerard só conseguia fazer até a 8ª superposição. Ele diz que antigamente ele teria aproveitado a oportunidade para fugir, mas ele só vai aproveitar e terminar o treino por ali. Então ele começa a conjurar uma magia, se chamada Aerobala, e ao atingir uma árvore, percebeu que não fez quase nenhum arranhão nela. Que ele culpa o corpo dele por ser inapto para isso. Apesar dele ter o conhecimento de flashbacks artificiais, a mana dele não se acumula, e sem contar que a pedra no corpo do Tesson não tem capacidade aritmética. Será que ele realmente consegue virar um mago? Então naquela floresta ele sente uma energia não humana. E atrás da árvore aparece um orc. O orc já diz em língua humana para ele fingir que ele não viu nada. Pelo contrário, ele vai passar a Tramontina. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E é isso dessa obra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, se inscrevam. E bem, se não houver muitos vídeos, é que eu ainda estou elaborando uns novos. Comentem se vocês quiserem mais capítulos dessa obra, ou se vocês quiserem outra obra, é só comentar, beleza? Então até a próxima. Até mais.